Oi, gente, hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular, desculpa o atraso aí. Hoje a gente vai falar sobre o filme O Primeiro Mentiroso, ou A Invenção da Mentira em inglês, né, The Invention of Lying, um filme bem interessante, com uma premissa muito interessante. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu, André Teixeira Jacobina, converso com vocês principalmente sobre política, mas também sobre ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com conversas com grandes especialistas de diferentes áreas. E no Filosofia Popular, toda sexta-feira, eu converso com vocês sobre filmes, séries, e é o que nós vamos falar hoje. Esse filme é um filme do Ricky Gervais, que é um comediante britânico bastante sucedido, né? Um cara, enfim, com sucesso. A Jennifer Garner também tem um papel importante. O Jonah Hill, que vocês devem conhecer, fez aquele filme com Brad Pitt sobre beisebol, né? Louis C.K. é um outro comediante, enfim. A premissa do filme é a seguinte, gente. A premissa do filme é um mundo em que ninguém mente, nunca. Em que não existe a mentira. Mais do que isso, por a sinceridade ser permanente, não existe literatura de ficção, não existe, enfim, não existe cinema de ficção. O cinema é muito diferente do nosso cinema, isso vai até ter a ver com o personagem principal do Mark Belleson. Enfim, toda a sociedade é moldada, o mundo inteiro é muito semelhante ao nosso, com a exceção, que muda tudo, que ninguém nunca mente. Mas o personagem do Mark Belleson, ele entra numa espiral negativa que ele perde o emprego, ele tem um encontro com uma mulher que ele acha muito interessante, que não dá certo. Enfim, ele entra numa espiral muito negativa e ele vai para o banco, e é o momento que tudo muda. A moça do banco pergunta para ele quanto dinheiro ele tem na conta, já que o sistema não está funcionando e ela não tem como ver quanto dinheiro ele tem na conta. E ele está precisando de um dinheiro para poder não ser despejado do apartamento. Eu não me lembro se ele precisa de $800. Eu sei que ele diz que ele tem $800 quando ele sabe que ele só tem uns $300. E essa é a primeira mentira desse mundo. Quer dizer, ele diz uma coisa que não é verdade pela primeira vez. O conceito de verdade e de mentira nem existe nesse mundo, já que as pessoas dizem a verdade, são sinceras o tempo todo. E aí o filme tem uma guinada, porque a partir do momento que ele tem esse poder de mentir, e isso vai transformando as coisas, as relações com as outras pessoas. E eu acho que o filme é particularmente interessante nas premissas. Inclusive ele faz a gente pensar como certas coisas surgem, né? Mitos, como é que um mito é construído, né? Às vezes o mito tem uma origem bem compreensível de lidar com o sofrimento, de lidar com a dor, um desejo de dizer algo para as pessoas que crie um conforto, que diminuam o seu sofrimento, né? Tem até uma discussão religiosa sobre isso no filme que é muito interessante. O pessoal costumeiramente cita Marx, dizendo que Marx dizia que religião é o ópio do povo, mas o que muitas pessoas, quando acham que Marx está criticando apenas a religião quando ele disse isso, não percebem que o ópio em pequenas quantidades e os opiáceos são justamente coisas que em pequenas quantidades diminuem a dor, né? Quando as pessoas estão com muita dor, uma das coisas que as pessoas utilizam é justamente derivados do ópio, porque isso, enfim, diminui a dor. Então é muito interessante o filme, engraçadíssimo, é uma excelente comédia assim é uma comédia romântica, eu diria. É uma excelente comédia assim para relaxar, para se divertir, mas também para pensar sobre determinadas questões e como as pessoas provavelmente reagiriam se elas fossem apresentadas a determinados problemas pela primeira vez. Porque muitas vezes, e essa é uma coisa interessante que o filme coloca do ponto de vista psicológico, muitas das nossas respostas, vocês podem pensar isso sobre a própria vida de vocês, elas são quase que pré-programadas pelo ambiente em que a gente surgiu. Ou seja, se você surgiu numa família com determinadas características e você foi incutido desde criança a pensar certas coisas, você tem, para uma variedade de questões, por mais que você não queira admitir,
respostas pré-programadas, ou seja, você é perguntado e você instantaneamente responde o que é o certo é isso aqui, com uma grande dose de certeza. Inclusive teve gente aqui no canal achando que eu me acho dono da verdade, quer dizer, pessoas que dizem isso sobre mim não me conhecem e não entendem o meu jeito de pensar, porque eu tenho uma forma de pensar que eu estou constantemente questionando a ideia de verdade. Para mim, eu tenho uma formação científica, para mim a verdade está em permanente construção e reconstrução, ela não existe de forma fixa. E existem verdades temporárias, é isso que a ciência produz. A ciência produz a melhor explicação possível hoje. Claro que isso não torna a gente permeável a qualquer explicação. Só porque hoje significa que ela não é válida. Não, se você diz que ela não é válida, cabe a você, que disse, trazer uma explicação melhor. Se você for incapaz de dar uma explicação melhor, aquela explicação que é válida, que se sustenta, que resiste à crítica, enfim, permanece. Eu tenho percebido isso, que há esse equívoco em relação à percepção. E no filme tem, em algumas situações, pessoas apresentadas pela primeira vez com determinadas, digamos assim, novidades. E aí você vê como é que elas reagiriam. E vale pensar, será que a forma retratada pelo filme, embora seja um filme ficcional, embora seja uma comédia, será que a forma retratada pelo filme é tão absurda assim? Não me parece absurda. E é isso que torna o filme mais interessante. Porque, agora, você tem que entrar na fantasia de que as pessoas vivem num mundo sem a noção de verdade ou mentira, sem a noção de verdadeiro ou falso. Porque se você não conseguir entrar nessa ficção, muitas das premissas que o filme vai trabalhar vão se tornar, enfim, você vai ter dificuldade até de aceitar o que você está assistindo. Então e o filme faz várias vezes a experiência para provar para você para demonstrar claramente que esse é o mundo, porque isso é necessário para você continuar assim, assistindo, enfim. Além disso, o filme tem uma questão que eu não posso falar muitos detalhes porque é do final, mas eu farei vocês ficarem prestando atenção qual é o momento que alguém que pode mentir e poderia mentir para conseguir tudo o que quisesse, decide não mentir. Esse é um momento muito interessante no filme, que vocês vão perceber que ele decide não mentir, né? E eu queria que vocês refletissem aí sobre por que naquele momento que ele poderia, teoricamente, conseguir o que ele queria, ele decidiu dizer a verdade, sabendo que isso teria o custo de talvez ele não conseguir o que ele queria. Talvez porque apenas conseguir o que a gente quer, se não for da forma que a gente considera correta, não vale a pena, né? E isso me leva até uma discussão política, o momento atual e tal, que eu vou trazer em um outro vídeo, vocês fiquem aí de olho. Vale mencionar também que esse vídeo está disponível no Netflix, então facilita para vocês assistirem por esse caminho, e deve estar disponível em outros canais e possibilidades de assistir também. Enfim, uma forte recomendação para um filme divertido e que também é um filme que leva a reflexões, leva a gente a pensar sobre uma série de coisas. Foi um filme que eu e minha esposa gostamos bastante, né? Já tem um tempinho que eu assisti, mas resolvi fazer o vídeo sobre ele agora. E se você gosta do que eu faço aqui, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Se lembre sempre de divulgar em grupos de WhatsApp, Facebook. E tem uma outra coisa para dizer para vocês. A sessão Filosofia Popular, ela não tem decolado tanto e eu estou ficando muito ocupado com várias outras coisas. Então, se vocês querem que eu continue fazendo Filosofia Popular semanalmente, ela vai ter que aumentar o número de visualizações. Essa atual tem que ter pelo menos o dobro ou um pouco mais do que isso do que a anterior. Senão eu vou transformar a Filosofia Popular num show de 15 em 15 dias, né? Porque se talvez semanal esteja uma frequência muito grande e não está gerando
visualizações compatíveis com o resto dos vídeos do canal. Então eu peço para vocês aí que gostam do Filosofia Popular, que divulguem, que tragam amigos, que botem em grupo de WhatsApp, que tentem agregar o maior número de visualizações possível, se vocês querem que eu continue fazendo toda semana, porque se ele mantiver essa curva, eu não vou abandonar, porque eu gosto de fazer, mas eu vou espaçar um pouquinho mais, né? Vai se tornar uma coisa talvez um pouco menos frequente. Tá certo então, gente? É isso aí, gente. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.